Cirurgia de coluna é seguro? Essa é uma dúvida que muitos pacientes que passam aqui no meu consultório me trazem quando tem indicação de serem submetidos a um procedimento cirúrgico na coluna, claro, porque tem receio de que algo aconteça, principalmente no quesito neurológico. E nesse vídeo eu trago algumas respostas sobre como está a cirurgia de coluna nos dias atuais, o que nós temos de evolução nos últimos anos, nas últimas décadas, que fazem com que a cirurgia de coluna seja algo previsível e seguro, e também tento responder aqui as dúvidas mais frequentes sobre o assunto que eu tenho recebido nos últimos anos. Sou o Dr. Alberto Gottfried, médico ortopedista, especialista em cirurgia de coluna, e o tema de hoje é segurança em cirurgia de coluna. Primeiro ponto importante que eu trago é que todas as cirurgias, por mais simples ou mais complexas que sejam, têm riscos de complicações. O que varia entre elas, claro, é a frequência e a gravidade dessas complicações. E é isso que define se um determinado tipo de cirurgia é considerado seguro ou não. Ou seja, repetindo-se aquele procedimento muitas e muitas vezes, quantos indivíduos vão ter algum tipo de complicação. Na coluna vertebral, felizmente, a maioria das cirurgias, a maioria esmagadora das cirurgias, tem bons, excelentes resultados. Desde, claro, que se tenha, em primeiro lugar, uma boa indicação clínica. Por quê? Porque nem todos os pacientes vão se beneficiar de cirurgia da coluna. Esse é o primeiro ponto. Não é porque algum conhecido, amigo, familiar tinha um sintoma parecido com o seu, fez uma cirurgia de coluna que foi bem sucedida, que você também deva ser submetido a uma cirurgia de coluna. Então esse é o primeiro ponto. A indicação para a cirurgia tem que ser precisa. Segundo, a execução técnica também tem que ser bem feita. E para isso, claro, nós temos, em primeiro lugar, a formação do médico que você escolheu, né? A sua capacitação técnica, teórica, prática e profissional para a realização daquele tipo de cirurgia. Existe também a infraestrutura do hospital que você vai ser submetido. Então, obviamente, quanto mais recursos tecnológicos, humanos, quanto menor a taxa de infecção daquele hospital, maior a probabilidade da sua cirurgia ser bem sucedida. E por fim, existe também a característica do indivíduo que vai receber a cirurgia, ou seja, como que a saúde prévia dele à cirurgia, as comorbidades, ou seja, quais doenças que ele carrega consigo no momento da cirurgia, qual é a condição de saúde. Foi uma cirurgia eletiva, onde foi possível preparar o paciente adequadamente para a cirurgia, ou foi uma cirurgia de urgência, onde teve que se fazer o melhor e mais rápido para aquele paciente nas condições que tinham naquele momento. Existia osteoporose, o paciente era obeso, fuma, e como foi, claro, os seus cuidados do próprio paciente e, eventualmente, do grupo, do time de fisioterapeutas que assistiu esse paciente no pós-operatório. Foi adequado ou não foi? Então veja quantos fatores são envolvidos no que a gente chama fatores de risco para que exista uma ou outra complicação. Bom, falando das complicações propriamente ditas, né, a mais preocupante de todos os pacientes, sem dúvida, que operam a coluna, é o dano neurológico. Infelizmente, o dano neurológico numa cirurgia de coluna é muito baixo. Se a gente for pegar de uma maneira geral, né, porque a gente pode dividir por doenças, mas se for pegar de uma maneira geral, danos neurológicos novos acontecem em menos de 1% das cirurgias de coluna. Você tem 99% ou mais de cirurgias onde não tem nenhum evento novo neurológico de piora, o que é algo muito positivo. Além disso, existem hoje
equipes contratadas que ficam em tempo real analisando a função neurológica durante a cirurgia. São equipes de neurologistas ou de fisiatras, de neurofisiologistas que conectam por pequenas agulhinhas seus nervos num computador e eles assistem durante toda a cirurgia como é que está a função neurológica. E se, por exemplo, um nervo está sendo afastado por muito tempo e começa a sentir, eles avisam rapidamente e o cirurgião pode navegar a sua cirurgia com base na opinião dessa equipe. Isso é muito positivo também. Outro ponto que evoluiu muito nas últimas décadas foi a tecnologia da imagem. Então hoje, por exemplo, ao invés de operar com o olho nu, como era feito há 30 anos, por exemplo, nós temos microscópios muito potentes, com imagens 4K, com iluminação adequada, que fazem com que eu consiga dar um zoom e ver perfeitamente o que é o nervo, o que é a hérnia, afastar um do outro com toda a segurança para remover, por exemplo, uma hérnia ou uma compressão de nervo. Da mesma forma, os endoscópios, as câmeras de vídeo, permitem imagens igualmente sensacionais, com muita qualidade, muita definição, para que todas as estruturas anatômicas possam ser identificadas durante uma cirurgia. Eu consigo controlar melhor meu sangramento, porque eu vejo os vasos, consigo coagular os vasos delicadamente antes que eles sangrem, deixando o meu campo mais limpo e, portanto, facilitando a identificação de todas as estruturas anatômicas. Por fim, houve também evolução de instrumentos que facilitam a colocação de implantes. Então, os implantes metálicos, parafusos, por exemplo, na coluna, às vezes tem que passar por trajetos muito estreitos, onde de um lado tem nervo, do outro lado pode ter o pulmão, ou pode ter um vaso sanguíneo importante. E para nos ajudar nessa trajetória milimétrica, existem hoje robôs, por exemplo, ou navegadores com imagens em 3 dimensões, onde eu consigo colocar exatamente um parafuso num espaço muito estreito, com uma precisão e uma acurácia muito grande. Então isso reduz muito a chance de uma colocação de parafuso em cima de um nervo, por exemplo, ou em cima de um vaso sanguíneo, ou em cima de uma víscera. Então essas complicações relacionadas aos implantes reduziram, complicações relacionadas a lesões de nervos reduziram, complicações, infecções também hoje, contando com equipes multiprofissionais de infectologistas que conseguem mostrar para a gente quais são os indivíduos que estão em risco. Então esse indivíduo está em risco porque já fez mais de uma cirurgia, então ele pode infeccionar mais, ou porque ele está desnutrido, ou porque ele é obeso, ou porque ele é diabético, e nós conseguimos protocolos mais agressivos de antibiótico, para que se evite infecção de sítio cirúrgico, que, embora não seja zero, hoje as taxas de infecção são muito reduzidas por conta de um bom preparo. Né? Claro que existem situações de mais risco para infecção, sempre vão existir casos de infecção, mas hoje também nós conseguimos identificar os pacientes com maior potencial de infecção e também com cirurgias minimamente invasivas. Isso é muito importante que seja dito. Cirurgias com cortes menores, escolamentos menores, nós conseguimos reduzir ainda mais, cerca de 10 vezes, os riscos de uma infecção de sítio operatório. Então, em resumo, as complicações existem em qualquer tipo de cirurgia, mas na cirurgia de coluna elas são consideradas baixas. A grande maioria das cirurgias de coluna são bem-sucedidas, desde que bem indicadas, bem executadas, num local adequado e que o paciente faça uma recuperação segura e progressivamente dentro dos prazos estabelecidos pela equipe médica. Um abraço e até semana que vem.